incrível que pareça, foi fechado. E existem até valores a respeito disso, né? Já tem um comentário aí, se você procurar, algumas pessoas, eu até conversei com algumas pessoas do Corinthians e falam em 400 milhões que o Corinthians negociou o nome do estádio. E essas propriedades que estão sendo discutidas, Benja, entre essas propriedades, existe a possibilidade dessa empresa que ficar com o nome do estádio administrar o estádio por um período, porque o presidente do Corinthians tem agora, nos próximos dias, encontros com o pessoal da Caixa Econômica para resolver o débito com a Caixa Econômica. Se fala em 536 milhões, o Corinthians acha que é menos, a Caixa acha que é mais. Existe também a possibilidade do encontro com a massa que está administrando a Odebrecht, e se fala em mais. O Corinthians diz que são 160 milhões, a empresa acha que é mais, mas tem que fazer um acordo para chegar a essa solução, e esses acordos, segundo o André já havia nos dito, que ele vai sair do Corinthians encaminhando todas essas situações. A venda do nome e também o pagamento, viabilizar o pagamento do estádio, encontrar um caminho para o pagamento do estádio. Eu acho que se o Corinthians apresentar, eu acho que vai ser dia 1º de setembro mesmo, porque é aniversário do Corinthians. A eleição do Corinthians, se não me falha a memória, é 28 de novembro. Se não me falha a memória, dia 28 de novembro a eleição do Corinthians. Então tem muito tempo até chegar novembro. 1º de setembro está aí, ó, está chegando. Semana que vem já tem 1º de setembro. Então pode ser realmente uma data especial. Se isso for conseguido, a venda do nome do estádio do Corinthians, sensacional. É muito bom, ótimo para o Corinthians. Levou muito tempo para conseguir. Sempre foi um trâmite muito complicado, um negócio muito arrastado. Mas se agora chegou a solução, parabéns para quem está conseguindo. No caso, o André Sanches, presidente do Corinthians, depois de tantas marchas e contramarchas, e acerta aqui, não vai ser esse, vai ser aquele outro, acerta com a empresa de aviação no EMP, acerta com a empresa de comunicação no acerta com a empresa de eletrônico, aí também não deu. Semana passada teve uma empresa de eletrônico que botou lá um negócio, depois disse que não era bem isso, que não tinha condições de fazer um aporte tão grande, e o Corinthians está tentando. Eu já ouvi alguns nomes de algumas empresas que pode ser aquela que será o nome dado ao estádio do Corinthians. Mas eu prefiro aguardar um pouquinho mais, porque tem muito nome sendo apresentado e eu prefiro esperar para saber qual o nome verdadeiro que vai ser adotado na Arena do Corinthians. Dizem que é uma multinacional de vendas. Vamos esperar para que seja. Outras pessoas dizem que é uma empresa de eletrônicos. Eu prefiro esperar para ver o que vai acontecer. O fato é que, se esse assunto for dado como finalizado, Corinthians será dado um passo esplêndido para dar uma solução naquilo que imagina ser o mais razoável dentro da negociação do seu estádio. E tem mais, né? Os próprios torcedores do Corinthians estavam iniciando aí uma campanha, né? O Digão, o presidente da Gaviões da Fiel, estava iniciando essa campanha de arrecadar com os torcedores do Corinthians o suficiente para pagar o estádio, porque eles mesmos, os torcedores do Corinthians, não aguentavam mais essa história ser prorrogada por muito tempo. Mas se for conseguir esses 400 milhões, ótimo. Parabéns para quem está conseguindo, no caso, o Andrés, presidente do Corinthians. Quando tem que criticar, a gente critica as atitudes. Quando tem que elogiar, a gente tem que elogiar também. O Andrés postou no Twitter dele, o Murilo, podemos colocar aí o que o Andrés postou ontem? Olha aqui, ó, vamos colocar o post no Twitter do Andrés, e é dele mesmo, é o Twitter oficial. Vamos lá colocar, Murilo, vamos colocar na tela. Olha aí, o Twitter tá aí, ó. Estamos bem perto. Não é? E o que é isso aí, Murilo? Estamos bem perto. Já vem, mas nunca esteve na camisa do Timão. O Andrés tá fazendo essa... mexendo com a curiosidade de todo mundo, dizendo que tá muito próximo, que tá quase certo e que nunca essa marca... esteve patrocinando a camisa do Corinthians. E aí, mano, conversando lá, as pessoas que conversaram com o André estão dando que o negócio como certo, né? E só resta saber aí quem é e que dia que ele vai anunciar. Então, Benja. Mas, Benja, eu acho que tem dois detalhes aí que são extremamente importantes e que não foram ainda confirmados também. Anunciar o name rights aí seria legal aí, porque atenua um pouco a crise financeira do clube, fato, isso daí é evidente.
Mas eu acho, Benja, que a gente precisa ponderar e tentar entender qual que é o molde de negócio. Porque estão falando aí em torno de 350 ou 400 milhões. Mas qual que é o período disso daí? São 10 ou 20 anos? Porque se for 10 anos, legal, ó, 40 milhões por ano. Agora, se a gente estiver falando de um período de 20 anos, você corta pela metade esse valor. Então, aí seriam 20 milhões por ano. Aí é uma quantia baixa. Qual que seria o método de pagamento aí? Eles já vão antecipar esse valor? Possivelmente não. Eles vão pagar anualmente? Não sei. Talvez eles paguem aí uma quantia para que o Corinthians possa atenuar o que ele paga de juros perante a Caixa Econômica? Seria uma ideia talvez legal, bacana, e aí você deixa o contrato vigente. Precisa tudo isso ser esmiuçado, Benja, para saber se é um bom negócio para o Corinthians ou não. Porque inicialmente, a quantia que o Corinthians pedia, Benja, girava em torno de 400 milhões por 10 anos. Agora, se pintar essa proposta de 400 milhões diluída em 20 anos, aí já cai pela metade o valor que o Corinthians tentava arrecadar com o name rights. Tudo bem, aquele negócio, para quem está com fome, um pão com manteiga é banquete. Então, vale a pena, de qualquer maneira, já que não existem outros interessados. Isso daí perdurou durante tanto tempo, o Corinthians já está tentando negociar esse name rights aí há mais de 6 anos e não conseguiu fechar ainda. Mas é uma situação aí que você corta pela metade a arrecadação que você poderia ter. Ô, Pipo. Bom, mas se pegar 400 milhões por 20 anos, não tá bom? 20 milhões por ano, Pascoal? Se você vai vender seu carro aí por 50 mil reais, o cara te oferece 25, você acha que é bom negócio? Mano, não é questão não, são 400 milhões de toda forma, só é o período estendido. Você tem que analisar o momento que estamos vivendo. Ô, Pascoal, acho que você não entendeu o principal. O Corinthians não vai receber esses 400 milhões à vista. Não vai. Não, esse dinheiro nem entra na conta do Corinthians. Não refresca nada. O que é do estádio é do estádio. Esse dinheiro do estádio fica no estádio. Tem que saldar as dívidas com a Caixa, com o Odebrecht, os juros que a Caixa está cobrando. Mas são é isso que eu falei, Pascoal, mas você não entendeu o principal. Então, se o Corinthians pega esses 400 milhões à vista e amortiza os juros, ok, perfeito. Não é isso que vai acontecer. Se você ganhar 20 milhões por ano, mesmo caindo já na conta da Arena, isso aí não refresca nada, Pascoal. A parcela gira em torno hoje aí de 6 milhões de reais. O Corinthians congelou o pagamento porque tem esse imbróglio aí com a Caixa Econômica Federal que ainda não foi solucionado. A Justiça está com esse recesso todo e eles vão discutir mais pra frente. Porém, hoje a parcela gira em torno de 6 milhões por mês. Pascoal, 20 milhões por ano não refresca nada. Bom, eu vou dizer um negócio pra você, mano. O problema não é são os 20 milhões em 20 anos que você está dizendo que o Corinthians pode receber. O problema fica restrito a uma situação seguinte: o Corinthians pode pegar esse volume total de dinheiro e colocar na caixa. Eu tenho isso aqui, ó. O nome do Corinthians vale isso aqui. O nome do estádio do Corinthians vale 400 milhões. E eu quero repassar esses 400 milhões para vocês da Caixa para resolver esse problema. Aí o Corinthians tira uma pedra no caminho. Eu não acho ruim, não. Muito pelo contrário. Eu acho boa essa situação. Eu acho boa, 400 milhões. Eu não sei se por 10, se por 20 anos. Mas se você pega um montante, entrega na Caixa e fala o valor que eu tenho é esse, para zerar isso aí. Ah, não, mas você deve 536. Ah, então vamos discutir. Ah, mas tem o juro que ficou daquele para trás que não pagou. Vamos discutir. Mas o que vocês já têm são 400 milhões. Você já tem um ponto de partida. Mas a informação que eu tenho é isso. É 320 milhões, um contrato de 10 anos. E hoje, se você pegar uma multinacional, se for uma multinacional, né? Como tem muita gente cravando, juro que eu não sei quem é. Se for uma multinacional hoje com o dólar a quase 6, gente, é dinheiro de cachaça pros gringos, cara. Hoje você vai pegar uma arena, né? Você vai pegar uma arena hoje, você vai pegar uma arena hoje, Não, mas tô falando outra coisa, você tem 320 milhões. Hoje, fazendo uma conta grossa aí, o dólar quase 6, nós estamos falando de 55 milhões de dólares. Uma multinacional, uma empresa americana, velho, o cara faz cheque na hora, é dinheiro de cachaça, é muito pouco. Para ter um naming rights de um estádio, que é da segunda maior torcida do Brasil, de um time que toda hora está na televisão, né? Aí tem os acertos lá, cada um vê como é que vai fazer. Toda hora está sendo falado. Está numa região de São Paulo, quem não conhece São Paulo, a Zona Leste de São Paulo é uma região que cresce assustadoramente. Tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Você tem uma infinidade de propriedades aí a ser usada, que eu repito, para uma multinacional hoje,
Ó, a partir do momento de que quem comprou, não é assim, de que quem comprou, depende do que for acertado, todo mundo vai falar, gente. E outra, não tem como não falar. Você vai ter, você pode não querer falar, mas você vai ver. Vai estar estampado em tudo que é lugar. Vai mostrar as câmeras de televisão nos jogos, está lá o nome. A torcida do Corinthians vai falar. Não tem jeito, gente. Eu acho que vai. E repito, se for esses 320 só uma coisinha, Benja, a respeito disso. Pros gringos não é nada. É fácil. É um baita negócio hoje com o Corinthians. Só uma coisinha a respeito disso. Inclusive, você falou, o nome vai estar estampado lá na arena e quem quiser vai ter que mostrar. Não é bem assim. Não é bem assim, porque existem contratos, por exemplo, com a Libertadores da América ou com o Campeonato Brasileiro, em que muitas vezes o Palmeiras teve que botar uma faixa preta em cima do nome do Allianz Parque, da Libertadores da América. Você está esquecido disso? Porque não era patrocinador da competição. O mesmo vale para o campeonato. O mesmo vale para o Campeonato Brasileiro. O Allianz nasceu Allianz. O mesmo vale para o Campeonato Brasileiro. O Allianz nasceu Allianz. Você tem que... O Atlético Paranaense... Mas todo mundo fala o nome. Ninguém falava Arena Kyocera. Então, pela lógica de vocês, então... Bom, então pela lógica de vocês, se vende, tá ruim. Se não vende, tá ruim. Não. Então, você vende, tá ótimo. Você não entendeu, é o contrário. É o contrário, Benja. Então não vende o name rights. É isso que eu não tô entendendo. É ao contrário. Se for 320... Não. Eu tô acabando de falar que 320 milhões por 10 anos hoje, por toda a situação que tá, é um baita negócio. É ótimo. Eu não entendi. Estamos falando da mesma coisa? É ótimo. É isso que a gente está falando, então, que é ótimo. Que foi o Benja, isso está desde 2013, 2012, 2013, a Copa do Mundo foi em 14 no Brasil e as pessoas estão falando do nome. Parabéns, vou repetir, parabéns para o Corinthians que conseguiu. Se sejam 400, se sejam 320 milhões, ótimo. O Corinthians tem que pegar esse dinheiro, que eu acho que vai fazer, vai entregar na caixa, vai negociar. O problema não é isso. O problema, nós estamos discutindo o período de 10 ou de 20 anos. Você tendo esse valor, você vai lá e resolve o seu problema. Tira uma pedra da frente. É isso que nós elogiando, nós estamos parabenizando o Corinthians por isso. 320 milhões é um ótimo dinheiro. O período, lógico que o período importa. Você tá louco? Você fazer um valor por 10 e um valor por 20, gente, vocês estão doidos. Mas vocês estão doidos, velho. 20 anos é uma coisa, 10 é outra. Isso é óbvio, Benja. Não, pega o dinheiro claro, aqui, Benja. Mas tem que pegar esse dinheiro. Tá lá e dane-se. Não, vocês estão... Aqui, você tá louco. Você não entendeu o que a gente falou. 20 anos você vai entrar. Mas o que então fala pro Pascoal. Você já liquida uma parte da sua dívida. Não. É essa a proposta do Pascoal. E eu vou ao encontro dele. Você já tira do caminho uma pedra que está te incomodando demais. Gente, não importa calma. Quanto tempo. Não tem ninguém está se estabilizando. Posso? Lógico que o período importa, você tá louco. Você fazer um valor por 10 e um valor por 20, gente, vocês estão doidos. O que a gente falou. 20 anos você vai entrar. Mas o que então fala pro Pascoal. Você já liquida uma parte da sua dívida. Não. É essa a proposta do Pascoal. E eu vou ao encontro dele. Você já tira do caminho uma pedra que está te incomodando demais. Gente, não importa calma. Quanto tempo. Não tem ninguém está se estapeando para pagar o name rights da Arena do Corinthians. Foi construído em 2014. Já faz 6 anos isso. E não aparece ninguém. Se tivesse aparecendo um monte de gente, tudo bem. Eu concordo com você. 400 milhões em 20 anos, não quero. Não quero. Não aparece ninguém. É pegar ou largar. Eu pego. Então não vende. Uma parte da dívida. Não, eu largo. Desculpa. Eu largo. Não, pega, Benja. Eu largo. Um negócio de um valor por 10... Um negócio por 10 e um valor por 20, eu largo. Mas a informação que eu tenho, gente, que não é 20 anos, serão 10 anos. 10 anos. E não... Ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Benja. Melhor ainda. Fala, Pipo. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer uma conta, a princípio, que é a conta anual de quanto que o Corinthians precisa para fechar. E dentro dessa conta, se vai haver a sobra, para que dessa sobra o Corinthians pague esse novo juros que está sendo renegociado.
Porque a ideia do Andrés é renegociar esses juros, é quebrar esses juros mediante essa nova proposta apresentada com a Caixa, para que a Caixa também abra mão desses juros. Porque para ela pode ser interessante ter um clube pagando em dia do que acumulando juros que lá na frente isso seja negociado por muito menos. Como um cara que às vezes acaba deixando de pagar uma conta, essa conta fica 4, 5 anos e na hora de você abater essa conta o valor vai ser quase que irrisório. Então é melhor você ganhar num juros menor desse valor, junto da parcela mensal, para que os dois lados acabem se acertando, que é mais ou menos essa a ideia. A conta que eu fui buscar aqui rapidinho é a seguinte: o Corinthians ele tem uma arrecadação anual, pelo menos no último balanço que foi divulgado, 2018, acho que 2019 ainda não deve ter saído nesse ano de 2020, né? Mas o de 2018, o Corinthians ele arrecadou no ano 43 milhões e 250 mil reais com a bilheteria, tá? Então, esse é um valor. O que ele precisa para fechar as contas, que naquele ano não deu certo, eram de aproximadamente 68 milhões com a Caixa. Se ele recebe um valor mensal de 25 milhões, vamos supor, arrecadando esses 43 em média, ele bate a meta de fechar no limite. Só que se ele receber esse valor que está sendo negociado de 32 milhões anuais por 10 anos, ele bate a meta fazendo essa bilheteria de 40, 43 milhões aproximadamente e ainda sobra para pagar os juros, entendeu? Então, acho que essa é uma conta importante a ser feita. O Corinthians fechando por esse valor que está sendo colocado de 320 por 10 anos é ótimo, desde que ele mantenha essa média de bilheteria. O grande problema é que a gente não sabe quando que vai retomar essa bilheteria com a volta do público ao estádio. Esse que é o problema, é saber quando que o Corinthians vai fechar esse contrato, quando que vai vencer essa primeira parcela, e aí sim, a partir de qual momento que vai voltar o público no estádio para que o Corinthians consiga ter a sua média de jogos. Em 2018 ele fez 36 jogos em casa. Tudo vai depender, por exemplo, de uma campanha de Libertadores, em que o Corinthians coloca o ingresso mais caro e consegue ter um lucro maior de bilheteria, que aí desses 43 possam se tornar, no final das contas, 48, 50 milhões. Então, eu acho que o Corinthians tem que fazer essa conta mediante a bater essa meta anual de parcelas. O que ele não pode nunca é fechar um contrato em que, na média da arrecadação dele, ele vai fechar abaixo, obviamente, desses 67, 68 milhões. Então, pelo que eu tenho entendendo, se em 20 anos, vamos colocar assim, tá? O Corinthians recebe 25 por mês e ele bate 43 de arrecadação anual, ele consegue fechar no limite. E em 10 anos, se ele fechar por 32 aqui, mais 43, ele não só bate essa meta anual, como ainda sobra. Entendeu? Então, acho que independentemente dos anos que sejam divididos, o Corinthians está conseguindo bater aquilo que é o objetivo que ele nunca conseguiu, que é pagar em dia anualmente todas as parcelas, Benja. Olha aqui, abre a jaula aí, Murilo. A gente já viu a Arena aí, todo mundo conhece a Arena. Eu vou dizer agora pra você, é a hora. Não tem problema que o Mano tá fora. O Mano já volta. Não tem problema. A gente sabe aqui. É legal falar olhando pros caras. O Mano já volta. Olha aqui, o Mano voltou. Olha lá. O negócio é o seguinte. É a hora também do torcedor do Corinthians se solidarizar. Tá certo? Esse projeto aí que os Gaviões estão fazendo, do torcedor do Corinthians ajudar a pagar a dívida, é legal. Se a dívida é com a Caixa Econômica Federal, abre-se uma conta na Caixa Econômica e torcedor do Corinthians deposita o quanto pode. E se não pode, não deposita. Isso faz parte. Se isso for idealizado, será uma das coisas mais bacanas da história do Corinthians. Aí o Pascoal Azedo vai lembrar, mas teve uma vez que foram contratar o Paulo César Caju e que cada torcedor desse o dinheiro. Ah, mas teve o 0800 do Marcelinho Carioca. Outros tempos, o que foi. Você abre uma conta agora, Caixa Econômica, precisa receber quanto do Corinthians? X. E o torcedor do Corinthians vai lá e deposita o quanto pode, e se não pode, não deposita. Acho muito legal. Seria uma coisa inédita na história do Corinthians. Seria muito mais legal do que dar dinheiro para contratar um jogador A, B ou C. É isso. É zerar isso. É a participação. E mais do que abrir conta lá do BMG, que tem que fazer, porque também é um dinheiro que entra. Mas isso é legal. Isso é legal. Isso